Vamos lá, queridos, para mais uma questãozinha do Enem de 2019. A questão agora é uma questão que foi muito pouco recorrente no Enem, que é uma questão de um assunto chamado de histologia. A histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos. E o que são os tecidos? Conjunto de células que desempenham uma mesma função, né? A questão em si é uma questão teoricamente simples, porque o texto suporte, ele te dá uma visualização que não tem como você marcar uma outra opção, né? Teoricamente não tem, mas é legal que a gente entenda um processo que aconteceu. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destaca-se Césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos que acontecem problemas para os seres humanos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Aí vem uma história. O estrôncio pode se acumular em organismos vivos e em cadeias alimentares, né? A gente tem que tentar entender que, diferente dos níveis de energia, o nível de energia ele diminui a cada nível trófico. Só que a quantidade de toxinas, ela aumenta a cada nível trófico. Então, o último integrante na cadeia alimentar, ele vai ter uma grande concentração de substâncias tóxicas, tá? O estrôncio 90 se acumula nos organismos vivos em cadeias alimentares em razão de sua semelhança química. Pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir o carbonato de cálcio. Substituir o carbonato de cálcio. Quando a gente pensa em carbonato de cálcio, e se a gente tiver que pensar em alguma estrutura, em algum tipo de tecido humano, né? A gente tem basicamente 4 tecidos, 4 tipos. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. São os 4 tipos de tecidos, né? O tecido sanguíneo é um tipo específico de tecido conjuntivo, né? Aí, pensou em carbonato de cálcio, você já tem que pensar em estrutura óssea, tá? E aí a pergunta vem, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido, se o homem for o último integrante na cadeia alimentar, comeu algum peixe que tinha resquício desse estrôncio, o estrôncio 90 poderá ser acumulado predominantemente. O texto suporte te diz que ele substitui o cálcio, que é uma estrutura que vai ser encontrada e é o grande responsável pela rigidez de qual tipo de tecido? Tecido ósseo. Resposta seria então a letra E. Ok, queridos? As outras opções não teriam nem como a gente ter que discutir, tendo em vista que é uma questão teoricamente um pouco mais simples. Mas, de novo, muita atenção para o texto. Ele é chamado de suporte, não é à toa, porque ele vai te dar um suporte básico para responder essa questão. E você teria que ter um conhecimento, pelo menos básico, de que o cálcio é um dos grandes responsáveis pela rigidez dos ossos. Ok, queridos? Bom encontrar com vocês de novo e a gente continua falando dessas questões do Enem de 2019. Então, um abraço, até!